Hoje vou falar de alguns erros que você comete ao tentar emagrecer. Olá, tudo bem? Laurindo Pires, coach e mentor de emagrecimento saudável. Primeiro erro que você comete normalmente, eu sempre ouço quando converso com as pessoas, com meus alunos ou com pessoas fora, é fechar a boca. Primeiramente, se fosse tão simples assim, não teríamos excesso de gordura, correto? Segundo, quanto tempo você vai aguentar sem comer? Comer faz parte da sobrevivência, faz parte do humano. Imagine que agora você não come mais, esqueceu de comer e tivesse que lembrar de comer, você ia morrer. Não é ficar sem comer, é o que e o quanto você come. Mas também imagine que você tem resultado, e acontece muito com as pessoas, e elas reduzem peso, porém elas enxergam o número. Se imagine você subindo na balança, olhando o número que você quer ver lá, porque se você fecha a boca você está disposto a ver um número, mas você olha no espelho e você não vê o corpo que você gostaria de ver com aquele número na balança. Ou seja, perder peso não necessariamente é perder gordura. Então fechar a boca definitivamente não vai te levar ao resultado, porque primeiro, faz você perder peso e não gordura. Segundo, você não aguenta, você passa muita fome, é muito sofrido. Um outro que é bem clássico, cortar a janta ou cortar carboidratos. Vou falar dos dois ao mesmo tempo aqui. Primeiro, não é a janta, porque as pessoas me falam assim: ah, Laurindo, eu não cortei a janta, não estou jantando mais. Estou comendo só um pãozinho, margarina, um pãozinho com queijo. E aí eu vou te dizer, esse pãozinho com margarina é pior do que um prato equilibrado com arroz, carne, salada, feijão. Então era melhor você comer esse prato equilibrado do que comer esse pãozinho, esse lanche que você acha que não é uma janta. Então não é por aí o caminho. Cortar carboidratos é porque você ouviu: carboidrato engorda. E aí você passa exagerando toda a vida, comendo tudo que for: farinha, bolo, bolacha, doces. E quando resolve fazer dieta, pronto, agora você não quer comer mais carboidrato nenhum. Lembra que, não sei se você sabe, mas carboidrato, ele é responsável por nos fornecer energia física e mental. Se você já tentou ficar sem comer carboidrato, todo tipo de carboidrato por muito tempo, você notou que você se estressa mais rápido, que a sua energia mudou, a sua autoestima mudou. Então não é cortando carboidrato. Sim, se você quer deixar de comer carboidrato ou diminuir, diminua muito os carboidratos refinados, aqueles aos quais são feitos de farinha, de açúcar, mas não os carboidratos da natureza. Os carboidratos que eu falo, esses aqui que eu vou falar agora, você pode tê-los na sua alimentação diariamente, na sua rotina, que são frutas, legumes, que alguns legumes são carboidratos, sementes e oleaginosas. Esses você pode comer sem medo algum. Você deve ter notado aqui até agora, eu estou falando para você no cortar, que a primeira coisa que as pessoas falam é cortar. Cortar a janta, cortar os carboidratos, fechar a boca, que é diminuir a alimentação, muito, né? Esse cortar eu tenho certeza que não é o processo correto. Primeiro, a gente já vive num mundo que ele está desnutrido. Há mais pessoas morrendo por desnutrição, não significa passando fome, tá? Do que pessoas passando fome, morrendo de fome no mundo. O que é desnutrição? É você comer, mas não comer a nutrição. Então, quando você acaba fechando a boca ou cortando os alimentos, o que acontece? Você resolve um problema, que é a entrada de calorias, mas você causa um problema maior, que é entrada ainda menor de nutrientes. E essa nutrição é o que deixa teu corpo saudável. Então, definitivamente, cortar, não jantar, não é o caminho. O caminho é o equilíbrio. Agora que a gente já entendeu, e eu falo isso muito com meus alunos, com as pessoas que eu encontro, que me pedem, você já entendeu que cortar não é o caminho, a não ser aqueles refinados que eu já falei antes, eu vou falar daqui das refeições. O café da manhã. Muitas pessoas não fazem um devido café da manhã. E não necessariamente o nome tem que ser café da manhã. O nome tem que ser primeira refeição da manhã, porque de repente você acorda às 9 horas da manhã e é a sua primeira refeição. Ela é muito importante para manter os níveis controlados de açúcar no sangue e o nível de fome do dia todo. Quem toma um bom café da manhã, nesse dia ele vai sentir menos fome. E o que seria um bom café da manhã? Proteína, no meu ponto de vista, ovos ou até fruta. Esse seria um bom café da manhã. Agora, ficar sem o café da manhã, a não ser que você acorde às 11 horas da manhã e você vai almoçar ao meio-dia, de repente você não precisa. Não é legal, porque senão você vai ser mais ansioso durante o dia e você vai sentir muito mais fome. Então, café da manhã, sim, esse você deve fazer um café da manhã caprichado. Já que estamos falando do café da manhã e alimentos, agora vamos falar das frutas. E aí, fruta é vilã ou é mocinho? Porque quando você começa uma dieta, quando algumas pessoas começam uma dieta, olha o que acontece. Agora elas não querem comer mais nenhum tipo de fruta, porque já sabe aquela relação de fruta é carboidrato. E eu tô aqui para dizer o seguinte: fruta não é problema de obesidade. Você conhece alguém que ficou acima do peso e obeso por comer muitas frutas? Eu acho que é até o contrário. Por a gente não comer as frutas é que a gente fica acima do peso. Eu falo isso para as pessoas. Você deveria fazer 2 a 3 porções de fruta
frutas diariamente. Se você fizer essa porção de fruta, logo você não vai estar comendo outra coisa que seria uma porcaria. Eu tenho uma tática seguinte: toda vez que você comer algo natural, é melhor que comer algo que não é natural. Nesse caso, as frutas sempre serão muito bem-vindas. E aí a pergunta é, mas se eu estou de dieta, qual fruta comer, Laurindo? Ou se eu estou de dieta, quantas frutas eu posso comer? Primeiro, qualquer fruta, desde que você não as misture. Você não pode comer 3 tipos de frutas, a não ser que seja maçã, mamão e banana. São as únicas que combinam entre si. Senão você come uma porção de fruta de lanche de manhã, uma porção de fruta de lanche da tarde, da mesma fruta, tá? Não misture, que daí não é legal, mas se não, você pode comer qualquer fruta. Uma das frutas que as pessoas têm muito medo, eu vou colocar aqui, é o abacate. Pelo contrário, eu indico as pessoas comer abacate, ele é um amigo seu na hora do emagrecimento. E sobre a salada de frutas, já que eu não posso misturar muitas frutas, é uma dúvida bem recorrente. A salada de frutas é o seguinte, ela é muito melhor que um lanche, que um pastel, ela é muito melhor que qualquer fast food. Todavia, melhor ainda é você comer a fruta inteira, é você comer a fruta, ok? Outro problema recorrente é você tá indo para a dieta da moda. Mas é todo dia, toda hora aparece uma dieta nova, e essa dieta nova normalmente ela oferece resultados extraordinários com o mínimo ou quase nenhum esforço. Não é de acreditar que muita gente ainda cai nessa armadilha. Fuja dessas dietas da moda, porque elas são sem embasamento que funciona, sem clareza do que elas estão dizendo, elas estão apenas prometendo. Toda dieta que te oferecer resultado, sem mudança de hábitos, sem mudança de comportamento, ou até mudança de mindset, não adianta você ir nela. E você que fica indo de dieta em dieta, de dieta em dieta, sabe o que acontece com o seu corpo? Ele vira aquele efeito sanfona. Engorda, vai para uma dieta, emagrece. Não estou dizendo que a dieta não funciona, eu estou dizendo que você fica pulando, depois você engorda novamente, porque você não mudou o mindset e nem criou novos hábitos e emagrece. Esse efeito sanfona, com o passar dos anos, te prejudica muito, inclusive na saúde. Então, fuja das dietas que te deixam no efeito sanfona. E agora eu já quero falar de dieta sem ajuda de um profissional da área. Para mim, no meu ponto de vista, é um baita investimento você contratar um profissional, porque ele vai te trazer clareza e vai te guiar no caminho correto em direção ao seu resultado. Porque tamanha confusão de informação e tantas dietas que tem por aí, você vai fazer qual? Sabe para onde ela está te levando? Um profissional da área, bem qualificado, é um baita investimento. Um outro erro que também às vezes é feito por falta de um profissional te guiando é você comer muita proteína. Imagine, a sua alimentação era de uma maneira, agora você começa porque sabe ou ouviu dizer que proteína é bom para emagrecer, aí você come proteína no café, você come proteína no lanche, aí você come proteína no almoço, aí você dorme com a proteína e aí você passa só a comer proteína. O excesso dessa proteína prejudica o fígado, porque ele é responsável por eliminar toxinas do nosso organismo, do nosso corpo. Na digestão da proteína, ela gera uma toxina. O excesso dela prejudica muito, sobrecarrega o fígado. E o excesso de proteína, na verdade, também vai te trazer outras complicações, que é onde vai parar essa proteína. Então, não é legal. O que eu aconselho é você cuidar para não ultrapassar as 100 gramas de proteína diários. Já tá ótimo. Claro que isso depende muito do teu condicionamento físico, da tua altura, do teu biotipo, da quantidade que você treina. Todavia, 100 gramas de proteína você não erra. Agora que falamos um pouquinho da proteína, vamos falar de um erro muito recorrente, que é: começo a fazer dieta e migro para comer aqueles tais de fit, aquela bolacha água e sal. Isso é muito comum. Primeiro, não te falaram que aquela bolacha água e sal, ela, na verdade, ela é farinha, gordura hidrogenada, ou seja, que faz mal, açúcar, muito açúcar, sal e um pouquinho de água de repente. Porque é impossível, me fala a verdade, você já parou para pensar? Só te faltou parar para analisar. Consegue botar sal na água e transformar em uma bolacha? Impossível, né? Isso é só marketing, então fuja dessas também. O mesmo funciona com os refrigerantes e com os adoçantes. É tanto produto químico ali dentro colocado que já foi comprovado que eles causam aumento no apetite e vontade de comer doce. Então você não está tomando refrigerante natural? Para mim, refrigerante é uma droga. Não pode tomar nenhum deles. Aí você vai tomar um que é pior que ele ainda? Não dá, né? Vou te dar um conselho bem legal. Se você quer comer alguma coisa verdadeiramente saudável e que vai te ajudar, primeiro tem que ver se ele vem da natureza e ele é ainda natural. Como assim? Por exemplo, a laranja, perfeita. Claro, sem considerar
o tempo. Mas vamos pensar na laranja, perfeita. Aí o suco de laranja, comparado ao refri, é bom, mas comparado à laranja, ele não é bom. Então, quanto mais natural, quanto mais na forma original dele, melhor. Aí você não erra de verdade. E quase finalizando, falamos um pouquinho aqui de cada um. Vamos falar agora mudar tudo ao mesmo tempo. Não faça isso, menina. Não tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Imagine que você era uma pessoa sedentária, se alimentava mal e agora se viu acima do peso. Por causa disso, quer mudar tudo. E aí passa a fazer atividade física intensa todos os dias, muda toda a alimentação. Primeiro que vai ter sentir fome, muita fome, vai passar fome. Tudo que te leva a passar fome, você não aguenta fazer. Segundo, que tu vai sentir tanta dor no corpo que você vai desistir e vai voltar aos velhos hábitos. Então a minha dica é, mude devagar. Comece pela água, que eu vou falar mais pra frente. Aí tente fazer uma alimentação equilibrada. Se você já caminha, tente fazer uma corrida. Se você não faz nada, tente subir e descer a escada. Ou fazer uma caminhada 3 vezes por semana de 30 minutos. Uma caminhada leve, relaxante. Não precisa mais que isso. Mude uma coisa por semana. Um item que você mudará 48 por ano. E se você mudar 48 coisas que levam você a engordar, trocando-os por que leva você a ficar mais magra, não tenha dúvida que o ano seguinte será um ano maravilhoso para você. Vá devagar, não tenha pressa. E agora eu já vou falar do outro erro. Todo mundo que começa uma dieta tá com pressa. Ah, porque tem um casamento para ir, ah, porque tem a praia. Casamento é daqui 10 dias e ela precisa perder 5 quilos. Não é assim que funciona, não adianta. Um corpo de verão se constrói no inverno. O que eu quero dizer que não tenha pressa? É o seguinte, se você fica olhando todo dia pro número, na balança, buscando, e aí você já vai buscar aquelas dietas milagrosas que eu já falei anteriormente que não é para fazer isso, e você se frustra porque nem sempre vai dar certo. Às vezes você passa uma semana inteira tomando água, fazendo atividade física, se alimentando direito, sobe na balança, não emagreceu nem uma grama. E como você está com pressa, frustra e desiste. Acredite no processo, acredite no caminho, que toda certeza, se você fazer o que tem que ser feito, você vai conseguir chegar lá. Então agora que falamos da pressa, e eu estou dizendo que não é para você ter pressa, é para você acreditar no processo e apenas continuar fazendo. Eu não estou dizendo que é para você se acomodar onde você está, não. Acomodado não muda. É para você sim fazer, mas sem exigir resultado do dia para a noite. Agora eu vou falar de uma coisa muito interessante, que é a gordura. Nossa, assustaram tanto as pessoas com a tal da gordura, que gordura faz mal, que não é para comer gordura, que gordura dá colesterol. Em certo modo é verdade, mas eles não te falaram que tem gordura boa e que o nosso corpo necessita de gordura boa, nosso cérebro é gordura. E aqui eu quero te falar, pode comer gordura boa, que são oleaginosas, que são ômega 3, azeite de oliva. Você não só pode, como deve comer. Essas gorduras são essenciais para manter a temperatura do corpo e para muitas reações químicas. E também ajudam no processo de emagrecimento. Ou seja, gordura boa faz bem e ponto final. Agora eu vou falar o que para mim é uma das coisas mais importantes. A água. Você se preocupou com tudo, você se preocupou com alimentação, se preocupou com treino e esqueceu da água. Não tem como reduzir gordura de verdade sem tomar água. Explico. O nosso corpo, primeiro, ele tem adulto, 70 a 85% dele é líquido. Todavia, ele drena esse líquido. Eu reduzi 13 quilos. O que você acha que aconteceu com esses 13 quilos? Eles saíram de mim de que forma? Você deve estar pensando aí, lógico, em forma de líquido, no xixi, fezes, suor. Porém, se não entra água, hidrata, água boa, digamos que não sai o líquido ruim, que é o líquido com a gordura, porque a tua célula drena, ela não pode deixar você sem água. Então, para mim, no meu ponto de vista, água é tão importante quanto treino e alimentação. Então, quanto de água você tem que tomar? Em média, 35 ml por quilo de peso. Depende também do quanto você treina, pode mudar um pouquinho isso, mas se você fazer isso, você não vai errar, tá? 35 ml por quilograma de peso. Aí sim você está pensando em emagrecer. Eu te falo, se apenas você melhorar esse aspecto, você já consegue perder muito peso com isso. E uma boa dica, por exemplo, uma pessoa tem que tomar 2,5 litros de água, que é bastante, correto? Então olha como fica fácil se você fazer assim. Começa o dia tomando um copo, 250 ml, normalmente os copos, em casa a gente tem 250 ml, é assim que eu treino meus alunos. Um copo de água.
e finaliza o dia antes de dormir tomando outro copo de água. De manhã em jejum. Se você quiser, já pode botar água com limão. Limão é fenomenal, eu ficaria 1 hora aqui falando limão, mas pode acreditar em mim, ele deixa o teu sangue mais alcalino. Só que se tomar com limão, toma com canudinho, porque senão ele pode prejudicar os dentes. E à noite, antes de dormir, a água ajuda a dormir. E ainda coloca umas gotinhas de vinagre de maçã que vocês não têm noção do que quanto pode ajudar a queimar a gordura. E dormir melhor porque contém magnésio. Então, a água é essencial para você conseguir reduzir gordura. E para finalizar, eu sempre digo às pessoas, não busque fórmulas mágicas, fórmulas prontas. A real, existe uma fórmula que ela não é mágica, mas ela funcionaria para todo mundo se as pessoas entendessem, que é: coma menos porcarias, coma o que é certo, e normalmente você sabe o que é certo, se movimente mais. Isso levaria você a emagrecer. Todavia, se fosse tão simples como falar aqui, as pessoas não estariam tão acima do peso. Para isso você precisa mudar comportamento. Eu vou gravar um vídeo falando de como construir novos comportamentos, todo ele baseado em como mudar os comportamentos e as rotinas. E eu gravei um vídeo que ele vai estar aqui na descrição, que fala como você encontrar o seu motivo, mas o seu real motivo para você conseguir emagrecer. Se você assisti-lo, com certeza vai ficar mais próximo do seu resultado. E tenho certeza que você consegue emagrecer e ser mais saudável. Sabe por quê? Porque você merece.